Vamos lá resolver mais um problema de concurso da disciplina de Física, dessa vez na área de gravitação, né? Uma questão que trata da variação da aceleração gravitacional quando nos afastamos da superfície da Terra. Então a questão é a seguinte: considerando a gravitação universal e que o raio médio da Terra seja de aproximadamente 6.400 km, julgue o item a seguir. Suponha-se que um satélite de 1.000 kg esteja em órbita circular a uma altura de 400 km da superfície da Terra, né? Eu tenho uma ilustração, tá, no próximo slide, que vai mostrar para a gente, né, essa situação aqui, né, do satélite a 400 km da superfície da Terra. Nesse caso, sabendo-se que a aceleração da gravidade na superfície da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que o valor da aceleração gravitacional aproximada nessa altura é expressa por G', né, a aceleração da gravidade modificada. Está dizendo que vai ser, né, nessa altura de 400 km da superfície da Terra, 17 sobre 16, tudo elevado ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. Então, o que a gente precisa entender, né, para essa questão? Que a gente tem uma aceleração da gravidade, que a gente usa normalmente, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, mas essa aceleração da gravidade, ela é uma aceleração típica da superfície da Terra. Tá? Se eu começar a me afastar da superfície da Terra, essa aceleração da gravidade ela tende a diminuir, porque eu vou estar me afastando do centro da Terra, certo? A gente sabe que por questões de simetria, né, a simetria aproximadamente esférica do planeta Terra, a gente pode considerar que, para termos de forças, a gente considera que toda a massa da Terra está concentrada em seu centro, né? E isso daí é válido para qualquer situação em que eu preciso analisar a força de atração gravitacional da Terra sobre corpos na superfície da Terra ou além da superfície da Terra, certo? Então a gente pega toda a massa da Terra e a gente concentra no ponto, né, que seria o centro geométrico de uma esfera. Então, a situação que está aí, eu representei aqui nessa figura. Então, a gente tem o planeta Terra, certo? Que tem um raio de aproximadamente 6.400 quilômetros. E para qualquer situação em que eu preciso analisar a força, né, que essa massa exerce sobre um corpo na sua superfície, ou além da superfície, eu vou considerar que toda essa massa que compõe o planeta Terra vai estar concentrada nesse ponto aqui, no centro dessa esfera. Quando é que a gente teria uma situação um pouco mais complexa? É se eu tivesse que analisar a atração gravitacional de um corpo que está dentro, né, no interior do planeta. Se estiver no interior do planeta, eu não posso considerar a massa inteira da Terra, né? E tem complicações que eu tenho que desconsiderar a parte, né, da massa que estaria fora dessa região que eu entrei, né? Se eu entrei, por exemplo, 400 quilômetros para o interior da Terra, então toda essa massa aqui que está entre a superfície e esses 400 quilômetros eu teria que desconsiderar no meu cálculo, certo? Mas para situações na superfície da Terra ou além da superfície da Terra, a gente vai considerar que toda a massa da Terra está concentrada em seu centro, e esse é o caso dessa questão. E eu tenho esse satélite aqui de 1.000 kg que está a 400 km da superfície do planeta. Então a gente vai ver, né, que em termos lá das equações da gravitação universal, quando eu me afasto do centro da Terra, eu vou ter uma diminuição na minha força gravitacional, e isso vai fazer com que a aceleração gravitacional sobre esse satélite seja menor. A questão é menor até chegar a esse ponto aqui, né? Até chegar a esse valor aqui de 17 sobre 16 elevado ao quadrado. Se eu pegar aqui a calculadora para fazer os cálculos rapidamente, então ele está me dizendo, né, se eu pegar 17 sobre 16 elevado ao quadrado, é aproximadamente 1,13 metros por segundo ao quadrado. Então, será que isso é verdade? Será que um satélite a 400 km da superfície da Terra, né, enquanto que ele na superfície teria a experiência de uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado,
Nessa distância da superfície, ele vai ter a experiência de uma aceleração de 1,13, né? 1,13 metros por segundo ao quadrado. Isso é o que a gente vai ter que descobrir. E a gente vai ter que descobrir isso aí aplicando as equações de gravitação universal, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a segunda lei de Newton, tá? Segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vou aplicar a segunda lei de Newton para um corpo que está exatamente na superfície da Terra, ok? Então, vou dizer gravidade, né? Porque eu quero calcular do que é que depende a aceleração gravitacional quando eu tenho um corpo na superfície da Terra, certo? E a gente já sabe o valor, né? A questão manda considerar que é 10 metros por segundo ao quadrado, mas eu quero saber de quais variáveis físicas essa aceleração da gravidade depende. Então, vou aplicar a segunda lei de Newton, gravidade na superfície da Terra, e aí usar as equações que eu conheço, tá? Força resultante é massa vezes aceleração, sendo que a aceleração que um corpo vai sofrer, né, vai sentir na superfície da Terra, é a aceleração gravitacional. No lugar de A, a gente coloca G. Né? Isso aí, né, vai ser igual à força gravitacional, porque esse corpo ele vai estar sendo atraído pela força, né, com que a massa do planeta atrai esse corpo na sua superfície para o centro da Terra. Então, força gravitacional, lá na equação, né, da lei da gravitação universal, é a constante gravitacional vezes a massa da Terra, vezes a massa do corpo que está na superfície da Terra, né, sentindo essa força, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, né? Seria a distância do centro da Terra até essa massa. Essa distância, se o corpo está exatamente na superfície da Terra, essa distância, como a gente viu lá na figura, né? A distância do centro da Terra até o corpo que está na superfície, a distância é exatamente o raio da Terra, que nesse caso aqui eu estou chamando de RT, ao quadrado, né? E o que acontece? A gente vê que a aceleração gravitacional que esse corpo vai sentir na superfície da Terra não depende da sua massa. Porque eu tenho a massa do corpo desse lado aqui, eu tenho a massa do corpo do outro lado, elas se cancelam. Então não importa se na superfície da Terra eu tenho um corpo de 10 kg, um corpo de 100 kg, um corpo de 1000 kg, todos eles vão sentir a mesma aceleração da gravidade, certo? Porque eu obtenho que G é igual a constante gravitacional vezes massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. É disso que depende a aceleração da gravidade na superfície da Terra, e a questão manda considerar que essa aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? E aí o que é que eu vou fazer para me ajudar nos próximos cálculos? Vou pegar esse raio da Terra ao quadrado e vou passar para o outro lado, certo? Multiplicando esse 10. Então, eu obtenho que constante gravitacional vezes massa da Terra é 10 vezes raio da Terra ao quadrado. Então, por enquanto, eu vou parar aqui porque eu vou precisar dessa equação mais lá na frente, quando eu for aplicar a segunda lei de Newton agora para o caso do satélite. O que é que eu vou fazer agora? Aplicar a segunda lei de Newton para o caso do satélite, né? Gravidade acima da superfície da Terra. Mesma coisa, força resultante sobre o satélite é igual à força gravitacional que está atuando sobre ele. Nesse caso aqui, a força resultante vai ser massa vezes a aceleração que o satélite vai sofrer, sendo que nesse caso aqui, né, eu não coloquei G, coloquei G', que é a notação, né, que a questão usa, que é para a nova aceleração da gravidade, que não é a da superfície, né, a aceleração da gravidade que o satélite vai ter a experiência, né, o que o satélite vai sentir. Então, massa do satélite vezes a aceleração da gravidade que ele sente, G' é igual a constante gravitacional vezes massa da Terra vezes massa do satélite dividido pela distância que o satélite está do centro da Terra. Então, qual é a distância que o satélite está do centro da Terra? É o raio da Terra mais a distância que ele está da superfície, né? Os dois somados é a distância total do satélite para o centro, né? Volta lá de novo na figura. Então, a gente tem essa distância toda aqui, né? Distância do satélite para o centro da Terra é o raio da Terra mais essa alturazinha H, que a questão diz que é 400 km. Tá? Então, o que é que acontece? Mais uma vez, essa aceleração, né? Essa aceleração gravitacional devido, né, ao satélite estar na órbita da Terra, que ele vai sentir, não depende da massa do satélite.
tá? Essa massa ela é cancelada. Então, depois que o satélite tá lá em órbita, não importa qual é Claro que tem influência, né? Se você vai colocar um corpo de maior ou menor massa, né? Para levar ele para aquela órbita, você vai ter que gastar mais energia se você estiver levando mais massa, óbvio, né? Mas, depois que ele está naquela órbita, não importa qual é a massa do satélite, ele vai sentir exatamente a mesma aceleração da gravidade, da mesma forma que você tem na superfície da Terra, né? Não importa qual o corpo que está na superfície da Terra, a aceleração da gravidade vai ser sempre lá aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Da mesma forma, na órbita do satélite, não depende nessa aceleração da gravidade que ele sente, não depende da massa dele. As massas se cancelam. Então, G' é igual a constante gravitacional vezes massa da Terra, dividido por raio da Terra mais a altura, né, com relação à superfície, tudo ao quadrado, né, porque essa daqui toda é a distância do satélite para o centro da Terra. E o que é que eu vou fazer? Se você voltar lá nos dados, a questão ela não menciona nada, fala da massa do satélite, que a gente não vai precisar, a gente já cancelou, a gente já viu que não depende, nessa resposta aqui não depende dessa massa. E a questão fala do raio da Terra, mas não fala nem da massa da Terra, nem da constante gravitacional, certo? Por que a questão não menciona esses dados? Porque eu não preciso, né? Eu poderia fazer a questão com esses dados, mas eu não preciso ter esses dados para realizar essa questão. Por isso que eu comecei fazendo, né? Aplicando a segunda lei de Newton para uma situação na superfície da Terra, porque eu encontrei que constante gravitacional vezes massa da Terra é 10 vezes o raio da Terra ao quadrado. E é isso que eu vou fazer agora nesse ponto aqui, né? Onde eu tenho que calcular o G', que é o que a questão quer, mas eu não tenho nem constante gravitacional nem massa da Terra, mas eu descobri, né, no slide anterior que constante gravitacional vezes massa da Terra é 10 vezes raio da Terra ao quadrado. Então, eu substituo G vezes massa da Terra por 10 raio da Terra ao quadrado. E eu posso juntar, né, aqui numerador e denominador, os dois estão elevados ao quadrado, posso juntar numa fração só, né, e elevar tudo ao quadrado. Então, continuando, vou ficar aqui a minha aceleração da gravidade que o satélite sofre, vai ser 10 vezes raio da Terra, dividido por raio da Terra mais h ao quadrado. Como eu tenho dois raios da Terra aqui, tá, eu não quero ter essas duas variáveis. Uma coisa que eu posso fazer para simplificar essa expressão é dividir tanto o numerador quanto o denominador por raio da Terra. Tá? Então, eu vou dividir o numerador por raio da Terra, vai ficar raio da Terra sobre raio da Terra é 1. E esse denominador aqui também vou dividir todo por raio da Terra. E aí vou ter que separar nesse denominador aqui, nessa soma, certo? Quando eu faço isso, essa fração aqui vai ficar 1 sobre 1 mais a altura, né, do satélite com relação à superfície, dividido por raio da Terra, tudo elevado ao quadrado. E aí eu chego na minha expressão final, né? A expressão final é essa, porque se eu fizer aqui, né, 1 ao quadrado é 1, 10 vezes 1 fica 10, então o 10 fica aqui no numerador, dividido por essa expressão aqui no denominador, e é disso aqui que vai depender a aceleração da gravidade que o satélite vai sentir em sua órbita, que está a 400 km acima da superfície da Terra. E a questão me dá todos os dados, né? Me dá qual é essa altura com relação à superfície, é 400 km, e me dá também o raio da Terra, que é 6.400 km. Só é substituir e ver o que é que a gente obtém, certo? Vamos lá. Substituindo os valores, né? Colocando tudo aqui em notação científica e unidades do sistema internacional, né? Que para distâncias é o metro, altura de 400 km é 4 vezes 10 elevado a 5 metros, raio da Terra 6.400 km, que dá 6,4 vezes 10 elevado a 6 metros, né? Como é uma divisão de um pelo outro, não importa tanto qual é a unidade que eu uso, né? Poderia ter colocado tudo em quilômetros, que iria dar exatamente a mesma resposta, certo? Mas eu preferi colocar em metros. Quando eu faço essa divisão aqui, desses dois valores, eu obtenho 1 sobre 16, que também seria obtido, tá? Se eu colocasse 400 km dividido por 6.400 km.
daria também 1 sobre 16, porque as unidades aqui iriam se cancelar, né? Quilômetro com quilômetro se cancelam, assim como aqui, né? Como está nesse formato que eu coloquei, cancela metro com metro. E aí, vou ter que fazer essa soma, 1 mais 1 sobre 16 dá 17 sobre 16 e está elevado ao quadrado, né? Então, a aceleração da gravidade G' que o satélite experiencia naquela altura da superfície é 10 dividido por, abre parêntese, 17 sobre 16, fecha parêntese, ao quadrado. Perceba, né, que o fator que a questão me dá é esse aqui, né? Ele diz que a aceleração da gravidade que o satélite vai sentir é 17 sobre 16 elevado ao quadrado, e não é bem isso, né? É 10 dividido por esse fator. Então, a gente já consegue ver que a questão ela está errada, certo? Ela deu só uma parte da resposta, mas a resposta, na verdade, é essa daqui, né? Se eu quiser pegar, né, e representar melhor essa fração aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão de frações, né? Se eu quiser colocar essa fração aqui multiplicando esse 10, eu vou ter que inverter essa fração. Então, essa fração aqui, 17 sobre 16 elevado ao quadrado, se eu quiser colocar como uma multiplicação, né, vai ficar 16 sobre 17 elevado ao quadrado, multiplicando o fator 10, certo? Então, essa daqui é a minha resposta. G' é 10 vezes 16 sobre 17 elevado ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. E se a gente for ver, né, quanto é que isso aí equivale em decimal, já que a gente tinha, né, que na superfície da Terra a aceleração da gravidade G a gente usou como 10, né, que é justamente esse fator aqui, justamente esse 10 que está aqui. Então, a gente tem esse fator aqui de correção, certo? Multiplicando esse 10. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente obtém aproximadamente 8,86 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, esse valor aqui é 8,86 metros por segundo ao quadrado, ou seja, quando eu me afasto 400 km da superfície da Terra, a minha aceleração da gravidade cai para esse valor. Então, tá aí, gabarito da questão é errado. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber o aviso de vídeos novos. E até a próxima.